Olá, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora mais um Espiritismo em Ação. O tema do programa de hoje é mediunidade. Você sabe o que é? Para conversar conosco, convidamos Fátima de Deus, dirigente do Centro Espírita Amor e Luz, em Goiânia. Seja bem-vinda, Fátima. Obrigada, Marli. Olá, amigo telespectador. Para nós é uma alegria imensa estarmos aqui participando deste programa Espiritismo em Ação. Fátima, nós sabemos da existência do mundo espiritual, que preexiste, que sobrevive à nossa vida na Terra. Os encarnados podem se comunicar com os desencarnados? O que é a mediunidade? Sim, para responder essas questões, nós vamos relembrar que o homem possui 3 corpos distintos, que é o corpo físico, o perispírito e o espírito. Com a desencarnação, o espírito retorna ao mundo espiritual, que é a verdadeira vida. E esses espíritos podem perfeitamente comunicar conosco, ainda encarnados, através da chamada mediunidade. Segundo Allan Kardec, no livro dos Médiuns, a mediunidade é a faculdade natural que permite nós, encarnados, percebermos a presença dos espíritos desencarnados. Se você pegar esta obra maravilhosa, que é o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, precisamente nos capítulos 14, 15 e 16, Kardec vai tratar desse assunto com muita clareza. Fátima, então, quando nós desencarnamos, nós continuamos com todo o nosso patrimônio espiritual, com as nossas aquisições, com o nosso corpo espiritual. Somos um ser individual. Sim, com os mesmos desejos, as mesmas vontades. Continuamos no mundo espiritual, a verdadeira vida, que é a vida no mundo dos espíritos. Apenas com o desencarne, ou a chamada morte, desliga-se deste corpo carnal. A mediunidade poderia ser uma bênção, então? Emmanuel fala que a mediunidade é uma luz. E a mediunidade é a oportunidade que Deus nos oferece para que, através dela, nós possamos nos melhorar, nos progredir e auxiliar o nosso próximo. Fátima, como podemos nos relacionar com os espíritos? O que seria a obsessão? Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 459, ele perguntou para os espíritos superiores se os espíritos influem em nosso pensamento. E os espíritos então responderam para Kardec que muito mais do que nós imaginamos. De ordinário, são eles até que nos dirigem. Então, os espíritos, tanto os espíritos superiores quanto os espíritos inferiores, podem influir em nossos pensamentos. Se nós quisermos saber as companhias espirituais que nós temos, que nos acompanha, que convive conosco, é só nós analisarmos os nossos pensamentos, as nossas ações, porque é através dos nossos pensamentos que nós atraímos os espíritos para junto de nós. E dependendo, então, das nossas ações, dos nossos pensamentos, é a categoria dos espíritos que nos acompanham. E muitas vezes atraímos os espíritos inferiores. É o que se dá, então, o processo chamado obsessão. Então, podemos nos relacionar com todo tipo de categoria de espíritos? Sim, de acordo com o nosso pensamento. Ou com as ações que praticamos diariamente. Atraímos aqueles afins para junto de nós. É um processo de sintonia sintonia, mesmo, né? Sintonia. E começa através da mente, do pensamento, né? A atração se dá através do pensamento. Quando sintonizamos com os espíritos do mundo inferior, naturalmente, pode aí se iniciar o processo chamado obsessão. Fátima, quem são os médiuns? Todos são médiuns? Os médiuns, também, segundo Kardec, são os intermediários, que através dos médiuns, o mundo espiritual pode, então, comunicar com a Terra, com os encarnados. Então, o médium é o meio, é um intermediário, é um instrumento que os espíritos usam para comunicar conosco.
Independente da nossa condição moral, todos podem exercer esse intercâmbio. Sim, Kardec nos fala que todos nós somos mais ou menos médiuns. Agora, a moral nossa vai influenciar aí na característica de espíritos que vai comunicar através da nossa mediunidade. Mas independente da moral, todos nós somos médiuns e podemos atrair ou os bons espíritos ou os espíritos inferiores. Nós vamos para um breve intervalo. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. Falamos hoje sobre mediunidade. Fátima, no dia a dia, como deve ser o comportamento do médium que assume responsabilidades na casa espírita? Nós vamos lembrar do Chico Xavier, o encontro dele com Emmanuel. Quando Emmanuel propôs para o Chico a obra que o Chico deveria desenvolver, e o Chico, então, ali aceitou aquele momento, o convite para o trabalho. Emmanuel, então, propôs para o Chico que ele teria que cumprir 3 requisitos, muito simples. Chico, então, pergunta para Emmanuel, qual é o primeiro? Emmanuel fala, disciplina. E o segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina. Então, esse exemplo do Chico resume bem aí as condições que o bom médium deverá cumprir ao assumir a tarefa da mediunidade na sua casa espírita. Disciplina em todos os aspectos, em todos os sentidos da vida. Porque está lidando com almas, né, Fátima? E às vezes sofridas e que confiam no seu trabalho, na sua dedicação como instrumento, né? Está lidando com almas eternas. Em mediunidade, nós lidamos com almas, com os espíritos eternos. Fátima, existem casos em que, por não haver educação por parte do médium, se estabelece então um processo de obsessão. Como tratá-los? A mediunidade, ela não constitui para nós um privilégio. E não quer dizer que, sendo médium, nós estamos isentos de falir, de errar ou de cair. Relembrando, no livro Domínios da Mediunidade, André Luiz relata que certa vez ele estava observando um grupo mediúnico. E naquele grupo mediúnico havia uma médium de excelente qualidade chamada Celina. Então, André Luiz perguntou para o espírito que ali estava o acompanhando, que era o seu instrutor, o Hilário, se a Celina poderia então vir a falir, a errar. Hilário respondeu que sem dúvida. Ele deu então um exemplo muito prático. Quando você está fazendo uma corrida, uma caminhada, no último quilômetro pode acontecer que você tropece e caia. Você não está isento. Então, como aquela médium, qualquer um de nós devemos estar vigilantes, atentos,
seguindo aí as orientações que Emmanuel deu para o Chico, nos disciplinando a todo instante, porque não quer dizer que nós estamos no trabalho mediúnico, nós não estamos isentos das quedas, podemos se cair e falir. E Jesus nos orientou a máxima, né, Fátima? Orai e vigiai para não cair em tentação. Exatamente. Que nós tivéssemos aí esse cuidado, essa precaução para que não viéssemos a falir, a cair. Então, os médiuns são pessoas comuns que estão sujeitas no seu dia a dia a todas essas dificuldades no campo íntimo e que se não tivermos esse cuidado, poderemos realmente buscar caminhos difíceis, né? Se não tivermos a vigilância, o cuidado, a oração necessária no dia a dia, podemos vir a cair, a falir. Uma das obras essenciais para se compreender a mediunidade é o Livro dos Médiuns, que faz parte do cabedal das obras básicas compiladas por Allan Kardec. Como este livro nos esclarece acerca da mediunidade, Fátima? Sim, o Livro dos Médiuns, conforme você disse, né, é uma das obras de Allan Kardec e que, com toda certeza, nós a indicamos para aqueles que querem conhecer, estudar ou exercitar a mediunidade. O Livro dos Médiuns, ele é dividido em duas partes. A primeira parte contém 4 capítulos, né? Que são os capítulos preliminares, chamados preliminares. O primeiro capítulo trata aí da questão dos espíritos, um estudo geral sobre a existência dos espíritos, né? O segundo capítulo trata aí das leis, né? O terceiro capítulo trata do método, como estudar, o capítulo que traz assim um método de como estudar. E o quarto capítulo da primeira parte trata do sistema, dá um roteiro das diversas formas de entender, de compreender. E a segunda parte do Livro dos Médiuns contém 32 capítulos, que é a parte que estuda os fenômenos, a parte dos fenômenos. Então, é uma obra maravilhosa em que traça um roteiro seguro para aquele que quer desenvolver, trabalhar, exercitar a mediunidade. Então, a Casa Espírita que quer formar a sua equipe de médiuns pode utilizar esse livro como um instrumento para o estudo metódico da sua equipe de médiuns? Nós diríamos que é o livro básico. Logicamente que existem outras obras, né? André Luiz, por exemplo, Domínios da Mediunidade, nos Missionários da Luz, toda a obra de André Luiz em si e de outros também autores, mas nós diríamos que o Livro dos Médiuns é a obra básica para aquele que quer se preparar para essa tarefa grandiosa da mediunidade, do exercício da mediunidade com Jesus. E Kardec vai tratar da parte científica, né? Na observação, no estudo dos fenômenos, para que a gente possa, antes de exercitar a mediunidade, conhecer, né? Isso. Ter luz sobre a mediunidade para depois termos mais segurança, né, Fátima? Inclusive, essa é uma das orientações de Kardec, né? Leva primeiro ao conhecimento. A razão, a compreensão. Só depois, então, a prática. Que aí você tem mais segurança. Nós iremos agora para um breve intervalo e já voltamos com o Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre mediunidade. Fátima, crianças e jovens são também médiuns? Marli, nós sabemos que, através de estudos, dos livros, das obras, que a mediunidade é um atributo da alma. Ela está intimamente ligada à alma, ao espírito. Então, nós já nascemos médiuns e vamos desencarnar sendo médium, porque ela está intimamente ligada ao espírito. Agora, Kardec, no livro dos médiuns, ele fala que tem crianças que são crianças jovens que desde a mais tenra idade já são naturalmente médiuns. Nós temos exemplos da própria Ivone Pereira, que ela relata que a mediunidade despertou nela quando ela tinha, pela primeira vez, ela tinha 23 dias de idade. Aconteceu um fenômeno, um fato, que já era manifestação da mediunidade. O próprio Chico. O Chico, a mãe dele desencarnou e com 5 anos de idade, o Chico já via os espíritos, já via a mãe dele, conversava com a mãe dele naturalmente. Quando o Chico tinha depois 12 anos de idade, o Chico estudava, um pequeno caso do Chico, né? O Chico estudava, naquela época, chamava o 4º ano primário, e o Chico tinha que fazer uma prova, uma redação. Então, em plena sala de aula, o Chico viu um homem ao lado dele, ditando o texto que o Chico deveria escrever para aquela redação. Então, o Chico ficou sem muito compreender, uma criança naquela época com 12 anos de idade. A família, né, não entendia, muito ligada ao catolicismo. Então, o Chico perguntou para os seus colegas, para professores, se alguém tinha visto aquele homem ali. E ninguém tinha o visto. Então, aquele homem começou a ditar. E o Chico escreveu um texto belíssimo, sobre o título lá, Areia, uma descrição sobre areia, né, que depois a escola toda ficou de boca aberta, porque o Chico não tinha, naquela idade, ele não tinha conteúdo para escrever um texto daquele. Então, nós podemos afirmar que Chico psicografou a primeira mensagem, ou a primeira psicografia, com 12 anos de idade. Então, naturalmente que tem crianças que já desponta logo cedo a mediunidade. Agora, se você tivesse perguntado, poderia criança jovem desenvolver a mediunidade? Aí é uma outra questão. Porque desenvolver depende do compromisso, da maturidade, da hora, né? Tanto é que nós fazemos aqui um parênteses, se você que é mãe, que percebe no seu filho, na sua criança, ou no adolescente, jovem, já com alguns sintomas de mediunidade desabrochada, você deverá procurar uma casa espírita bem orientada, né? Para que essa criança possa passar por um tratamento espiritual, frequentar a escola de evangelização espírita, se preparando para, no momento certo, no momento adequado, ela começar a desenvolver a mediunidade. Porque Kardec fala que não tem idade, falar tal idade. Depende da maturidade desta alma, dos compromissos que essa alma trouxe de outras reencarnações no campo da mediunidade. Mas nós, enfim, nós já nascemos médiuns. Isso mesmo, porque a mediunidade é uma luz que brilha no espírito, né? Não depende da idade, não depende da pessoa, mas dos compromissos espirituais. Isso mesmo. Nós vamos assistir a uma matéria que ilustra o tema de hoje. Acompanhe. Segundo o espírito Emmanuel, a mediunidade é aquela luz que é derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. De acordo com o grande apóstolo do Espiritismo, Leon Denis, a mediunidade é de todos os séculos e de todos os países. O valor da mediunidade também é destacado por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter as provas da imortalidade. Com esse objetivo é que os Espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra. Médium, segundo Allan Kardec, é o ser,
é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. É importante ao médium, Fátima, estar vinculado a um trabalho de caridade, um trabalho assistencial. E por quê? André Luiz, em uma das suas obras, no livro Desobsessão, ele traça essa orientação. Que o médium, pelo menos uma vez por semana, ele deverá estar ligado a um trabalho assistencial, a um trabalho de caridade. Por quê? O trabalho de caridade, para nós enquanto médiums, ele serve de reeducação para o nosso sentimento. E o desenvolvimento da mediunidade começa aí, na reeducação do nosso sentimento, na expansão da nossa vibração de amor, de caridade pelo nosso próximo. Então, quando nós estamos lá no centro espírita, trabalhando lá, fazendo a sopa, naturalmente nós já estamos desenvolvendo a mediunidade. Quando você faz a prece para fluidificar a água para a sopa, você faz a sopa com amor, com alegria. No trabalho de evangelização da criança, no trabalho com a mãe, na campanha da Fraternidade Alta de Souza, enfim, em todo e qualquer trabalho de caridade, nós já estamos desenvolvendo a mediunidade. Porque a mediunidade atrás da mesa, ou seja, os fenômenos, se dá em último. Primeiro nós temos que desenvolver o amor pelos encarnados, para que nós possamos ter mais facilidade em sentir o amor, a compaixão pelos espíritos desencarnados que vão ser atendidos pela nossa mediunidade. Então, a importância do trabalho de caridade é para desenvolver em nós o amor no nosso coração. Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para lembrar o exemplo, do professor Eurípides, que ele trouxe esse legado, e nos deixou esse legado como exemplo, que lá em Sacramento, os médios lá, que faziam o curso lá para a formação mediúnica, lá para começar a dar antes de começar a trabalhar com médico passista, tinha que passar algum tempo trabalhando como enfermeiro, como assistente dos irmãos doentes que permaneciam internados lá na casa espírita. Com esse propósito, desenvolver o amor, a sensibilidade. Porque se você não tem sensibilidade, não tem amor pelos encarnados que você está vendo, é muito mais difícil você ter sentir essa sensibilidade, esse amor para com os desencarnados, que muitas vezes nós não temos a mediunidade da vidência, não vemos esses espíritos. Então, esse é o objetivo maior, reeducar o nosso sentimento, desenvolver o sentimento do amor pelo nosso semelhante. Porque às vezes quando queremos desenvolver a mediunidade, achamos que o mais importante é estar ali da escola de médiuns, desenvolvendo os nossos talentos medianímicos, mas antes disso é preciso preparar o coração. O coração. Preparar o sentimento, a piedade para atender essas almas sofredoras. Exatamente. O fenômeno em si se dá em último lugar, último plano. E não se preocupe, se você está já ingressado no trabalho de caridade, quer seja na campanha da Fraternidade Alta de Souza, na evangelização infantil, no trabalho de assistência à mãe, você já está desenvolvendo a sua mediunidade. Fátima, sabemos que Chico Xavier foi um dos maiores médiuns brasileiros. Qual foi a sua importância no trabalho da mediunidade com Jesus? Exatamente. O Chico, ele é para nós uma referência, hoje. O Chico, ele teve algumas fases na sua vida. Nós já falamos aqui neste programa, com 5 anos de idade, o Chico já via os espíritos. Sua mãe, ele já conversava, via o espírito da sua mãe e conversava com muita naturalidade com a sua mãe. Embora o Chico não compreendia ainda, não tinha uma compreensão máxima do que estava acontecendo. De família tradicionalmente católica, a família não entendia, Chegaram até o ponto de achar que o pobre do Chico estava ficando maluco. Mais tarde, o Chico teve uma fase de, podemos dizer assim, de treinamento da psicografia. Chico, então, ele psicografou num período mais ou menos de durante 3, 4 anos, centenas de mensagens. E esse período para o Chico
foi um período de exercício, de treinamento, de preparo. Numa outra fase, o espírito iluminado de Emmanuel, né, se apresenta para ele e coloca então para o Chico a grande missão que o Chico teria que desenvolver na obra do livro. Então, Emmanuel propôs para o Chico que então abandonasse aquelas mensagens, que aquele período foi apenas de um exercício, de um treinamento, que dali para frente seria uma outra etapa. Chico, então, sobre a supervisão de Emmanuel e de outros espíritos superiores, que foi uma equipe de espíritos superiores, né, que acompanhou o Chico nessa tarefa, começa então aí a psicografia, a tarefa da psicografia dos livros, que é esse acervo espiritual que nós temos hoje. E o Chico, então, psicografou 30 livros, 30 obras. E muito feliz, então, ele pergunta para o Emmanuel, terminamos. O Emmanuel, não, Chico, tem mais 30. Chegou 60. Chico feliz, agora sim, não, vamos até o 100. E o Chico, então, psicografou 100 obras, terminamos. E o Emmanuel falou, olha, Chico, lamento te informar, mas os mentores superiores me deu autorização para te dizer que essa sua reencarnação é para você dedicar à obra do livro. É uma vida de doação, né, Fátima? E deixou para nós esse tesouro, que nós não temos ainda a compreensão, a dimensão desse tesouro espiritual que nós temos em mão. Então, Chico deixou para nós esse tesouro e nós temos a responsabilidade de divulgar, que é o livro que traz o consolo, a esperança a tantas almas sofredoras. As multidões. As multidões. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades realizadas na Casa Espírita e sobre o tratamento espiritual, acesse o site www.ocentroespirita.com. Agradecemos a Fátima conosco hoje e ficamos por aqui com o programa Espiritismo em Ação. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações.